Que a paz esteja no teu coração. Amém, queridos? Irmãos, aproveitando que você está em pé, eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus comigo, você que a trouxe, no livro de Números, capítulo de número 32. Nós vamos ler alguns versículos juntos e logo depois nós vamos orar. Vamos pedir para que o Senhor nos revele a tua palavra, nos revele o seu direcionamento para esse ano de 2026. Nós temos recebido palavras abençoadoras durante essa semana, mas o que mais pega, irmãos, não é o primeiro mês do ano, não é nos 6 dias que nós recebemos palavras para 6 meses. O que nos pega no meio do ano, o que nos pega é quando a prova chega e nós não conseguimos lembrar direito tudo aquilo que nós recebemos. O nosso ouvido fica um pouco obscuro, nós não conseguimos ouvir e entender o que realmente está acontecendo. Mas que o Senhor nos ensine ao decorrer dos dias, ao andar nos nossos desafios, a sempre ouvi-lo. Amém? Livro de Números, capítulo 32, diz assim, preste atenção porque talvez fique um pouco confuso, mas logo depois eu vou te explicar aonde essa passagem acontecia. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad tinham muito gado. Vou repetir para você que isso vai fazer diferença lá na frente. Os filhos de Ruben e os filhos de Gad tinham muito gado, em grande multidão. Pode ser o versículo 2. E viram a terra de Jazer, a terra de Gileade, e eis que o lugar era um lugar de gado. Pula direto para o versículo 4, por favor, Rodrigo. E eles falaram para Moisés: a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é uma terra de gado, e os teus filhos têm gado. Versículo 5. Disseram mais: se acharmos graça aos teus olhos, nos dê essa terra, a terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Você pode fechar os seus olhos por um instante. Se você está com a tua Bíblia, fecha ela, coloca ela aí no teu assento. Nesse momento eu gostaria que você pedisse ao Senhor para que o Senhor venha revelar a você a sua palavra. Eu não sei se você já sentiu isso, irmãos, mas às vezes nós boiamos no meio da mensagem, no meio das pregações. Parece que o irmão da direita está entendendo, parece que o irmão da esquerda está entendendo, e só você que parece que não entende. Parece que o seu pensamento vai na segunda-feira, na panela que você vai ter que cozinhar depois do almoço. E às vezes a palavra do Senhor vai se despendendo e nós vamos perdendo tudo aquilo que o Senhor está falando. Mas antes de nós ouvirmos a voz do Senhor, eu gostaria que você pedisse para Ele: Senhor, me ensina a ouvir a Tua voz. Me ensina, Senhor, a entender o que o Senhor quer para mim. Me ensina a entender o teu fortalecimento quando eu achar que eu estou sozinho. Me ensina a entender os teus propósitos quando eu achar que eu não mereço passar o que eu estou passando. Peça para que o Senhor fale ao teu coração. Amém? Senhor, nós te pedimos, fala conosco. Nos permita, Senhor, ouvir a tua voz. Nos permita, Senhor, entender os teus caminhos. Nos permita compreender, Senhor Deus, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor tem preparado para nós. Acalma o nosso coração, acalma a nossa alma e nos faz compreender que tudo está no controle das tuas mãos. Nós queremos confiar, nós queremos descansar, mas precisamos entender se estamos no caminho certo, se estamos tomando as decisões certas. Se não, nós queremos corrigi-la, porque nós queremos estar na tua direção, ó Pai, para esse ano de 2026. Em o nome do Senhor Jesus nós te pedimos, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Você pode se assentar. Sabe, queridos, eu não sei quanto tempo faz que você vem nesta igreja. Alguns irmãos já estão aqui há um bom tempo, alguns estão chegando agora. E você vai ouvir falar na igreja quando Deus fala. Parece ser algo tão simples, mas algo tão complexo ao mesmo tempo, que às vezes nós não entendemos como que Deus fala. Como que Deus revela para você que talvez não tenha nenhum carro na igreja, que talvez não tenha nem noção direito sobre o reino espiritual. Como entender que Deus fala ao teu coração? Tem coisas que eu tenho certeza
que você não conta para ninguém, a não ser para alguém muito próximo, um irmão, um parente, um filho, um pai. E tem coisas que você nem conta para ninguém, que você sente no teu coração, às vezes nem sabe se é certo ou errado, às vezes nem sabe se é blasfêmia ou não é, aquela vontade de reclamar, aquelas perguntas que você faz. E comece a entender algumas formas que Deus age. Essas respostas que você não contou para ninguém, esses assuntos que você tem aí na tua cabeça, sabe o que a Bíblia diz? Que antes de subir ao teu coração e ao teu pensamento, Ele já sabe. Então comece a entender, quando Deus está falando com você, é quando você não contou para ninguém, é quando você apenas sentiu no teu coração, e de repente Deus levanta alguém em algum lugar, não necessariamente num púlpito, e vem contar para você alguns casos ou alguns testemunhos que parecem muito com aquilo que você estava pensando, ou com uma resposta que você está querendo ter. E aí você começa a pensar: não é possível, alguém contou, alguém disse, deve ser coincidência. Meu irmão, essas coincidências, cada vez mais que você se achegar aqui, elas vão ser mais constantes. É porque Deus está ouvindo a tua oração, Deus está trazendo para você, viu? Você não está sozinho. Eu estou entendendo o que se passa aí no teu coração, eu estou entendendo o que se passa aí na tua mente. E devagarzinho, cada dia mais, cada passo a mais que você der, essa voz vai ficando mais nítida, até que você vai chegar num ponto que você vai falar: Deus, realmente só pode ser o Senhor, realmente é o Senhor falando comigo. Então que o Senhor, a cada dia desse ano de 2026, prepare, seja cada vez mais comum essas coisas que você não conta para ninguém, Ele dizendo aqui de cima do púlpito, através de uma rádio, numa canção, que Ele está ouvindo a tua voz, a tua oração, e está com você. Amém? Essa é a voz de Deus, e você fica apaixonado por ela. É por isso que quando tem, por exemplo, uma campanha igual nós estamos tendo aqui, da semana inteira, aí você fala assim: cara, não pode ser todo dia você vai na igreja e vai ficar a semana inteira lá escutando a mensagem. É que eles não entendem que quanto mais você ouve, mais você quer ouvir. Quando você recebe uma direção de Deus, mais você quer entender o que Ele está falando. É por isso que quando Jesus passou pela terra, irmãos, Ele arrastava multidões. Alguns queriam milagres, alguns queriam só o pão e o peixe que Ele multiplicava, é verdade, mas alguns queriam ouvir as palavras que saíam da boca dele, e Ele continua falando. Amém? Já gastei 10 minutos, nem comecei a mensagem. Vamos lá. Antes de eu falar sobre esse versículo que nós lemos, eu gostaria de lembrá-lo para você entender o que estava acontecendo em Números capítulo 32. Lá atrás, no Êxodo 14, Deus chama 3,14, chama Moisés e diz para Moisés: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu amo esse povo de Israel, e eles são escravos no Egito, e eu não quero isso para eles. Você vai tirar esse povo, vai guiar esse povo durante o deserto, e vai levá-los a uma terra que eu preparei para eles. Eles não nasceram para ser escravos, eles nasceram para ter a sua própria terra, para comer os teus próprios frutos. Então eles estão vivendo no lugar errado. Eu não quero eles lá, eu quero ter uma vida boa, abençoada para eles. E você que já está aqui com a gente há algum tempo, já deve ter ouvido muito sobre essas palavras, sobre essas pregações. Sai o povo guiado por Moisés e enfrentam um monte de coisa. Enfrentam o Mar Vermelho, enfrentam as pragas do Egito, enfrentam falta às vezes de água, eles tinham que depender de Deus. Tinha dia que eles não tinham pão para comer e eles olhavam para o céu e Deus mandava pão do céu. E eles viveram coisas extraordinárias, mas também tempos muito desafiadores no deserto. E a Bíblia diz que o povo, irmãos, sempre foi povo. Se chove, reclama. Se faz sol, reclama. Se está presidente A, ele reclama. Se está presidente B, ele reclama. Se pinta a igreja de preto, ele reclama. Se pinta de branco, ele reclama. Se pinta de verde, ele reclama. Se pinta de azul, ele reclama. E não é agora, não é por causa das redes sociais, não. É lá atrás, 1000 e não sei quantos anos lá atrás. A Bíblia diz que Deus guiando o povo, tirando eles do cativeiro, para levá-los para uma terra boa, eles reclamavam de tudo. Eles reclamavam do pão, eles reclamavam da água, eles reclamavam de ter que esperar. Enfim, a Bíblia diz que chegou um ponto, lá no livro de Números capítulo 14, que Deus chama Moisés e fala assim para Moisés: Moisés, esse povo não merece entrar na terra prometida, Moisés. Eu não vou levar esse povo até lá. Esse povo murmura demais, eles reclamam demais, Moisés.
eu vou matar esse povo no deserto. Olha só até que ponto eles conseguiram inflar a ira de Deus. Eu vou matar esse povo no deserto, eles não vão chegar na terra prometida. Mas Moisés era alguém que falava face a face com Deus, e algumas vezes questionava a Deus, algumas atitudes de Deus. Olha a ousadia de Moisés e vamos dizer assim, o quanto ele era íntimo de Deus. Deus falou: Moisés, eu vou matar esse povo no deserto. Eu não vou levar esse povo, eles reclamam demais, eles são chatos demais, tudo está errado, eles ficam dizendo que quer voltar para o Egito. E Moisés, no capítulo 14, versículo 16, diz para Deus assim: Senhor, se o Senhor matar esse povo no deserto, as pessoas lá fora vão dizer que o Senhor não tinha condição de guiá-los até a terra que o Senhor prometeu. Eles vão dizer que a promessa que o Senhor fez para esse povo, o Senhor não podia cumprir, por isso que o Senhor matou eles no deserto. E Deus olha, pensa e fala para Moisés: então vamos fazer o seguinte, Moisés, esse povo que tem o coração impuro, esse povo que reclama demais, que murmura demais, eles vão ficar no deserto, e apenas aqueles homens de 20 anos para baixo vão entrar na terra prometida. Eu vou manter a minha promessa, mas os murmuradores não vão entrar lá. Esses que ficam falando besteira não vão entrar lá. 20 anos para baixo, continuem que vocês vão entrar até a terra prometida. Senão, Josué e Caleb, que foram os que foram vigiar a terra e trouxeram um relatório bom, o resto vai morrer no meio do deserto. E a Bíblia diz que eles morreram no meio do deserto. Deixa eu parar um pouquinho aqui antes de avançar e fazer um adendo para você. Quem está na igreja há bom tempo já deve ter ouvido falar que quem tem promessa não... viu? Quem tem promessa não... Nós ouvimos isso por muitos anos, irmãos. E deixa eu dizer uma coisa para você, que pode até te assustar. E a ideia é essa mesmo. Quem tem promessa morre também, irmãos. O povo de Israel tinha promessas. Eu sou o grande eu sou, Êxodo 3,14, vou tirar o meu povo da terra prometida e levar eles até uma terra que mana leite e mel. Mas essa galera, na tua grande maioria, com promessa, morreu no deserto e não alcançou a terra prometida. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos chegando num tempo que só os guerreiros vão caminhar. É por isso que o tema desse ano de 2026 é avante. Irmãos, você pode ter promessa e ficar no meio do caminho. Você pode ter promessa e morrer no meio do deserto. O deserto, queridos, ele não reprova você. O deserto não é algo que você entra e passa por ele, se não der certo você volta para trás. Ou você é aprovado e atravessa ele, ou você morre no meio do caminho. Não dá para voltar para trás. Não dá para você ficar olhando e falar: e se eu parar de ir na igreja? E se eu largar a mão de tudo? E se eu voltar lá para trás? E se eu fazer o que eu fazia? E se eu comer? Irmãos, não dá. Ou você vai para frente, avante, ou você morre no meio do caminho. Queridos, é pesado isso, mas deixa eu dizer para você, só tem uma saída para nós sairmos das lutas que nós temos, para os desafios que nós estamos para enfrentar: é avante. Meu irmão, é para frente. Não dá para voltar para trás. Não dá para comprar cigarro de novo. Não dá para beber de novo. Não dá para prostituir de novo. Meu irmão, você não serve mais para isso. Ou você vai para frente, ou você vai morrer no meio do caminho. E foi isso que aconteceu com uma grande parte do povo de Israel, com promessa, mas enterrado no meio do deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor te trouxe aqui essa manhã para dizer para você que Ele não quer enterrar você, que Ele não quer que os teus filhos olhem para trás e falem assim: o meu pai e a minha mãe até eram trabalhadores, eles até eram esforçados, até iam na igreja, mas sabe o que aconteceu? Eles morreram no meio do caminho. O meu pai teve um desvio de pensamento e ele traiu a minha mãe e destruiu a minha família. Sabe o que é isso? É ser enterrado no meio do deserto. Sabe o que é isso? É os teus filhos olharem para trás e falarem assim: já viu? Os antigos falavam assim: tá vendo aquelas terras lá? Tá vendo? Era tudo meu avô. E
vendeu tudo, tu virou tudo em mulher, prostituição e cachaça. Meu irmão, isso foram os que morreram no deserto. Deixa eu dizer para você, Deus está trazendo você aqui e sussurrando aos teus ouvidos e dizendo: você não foi feito para morrer no deserto. Parece ser difícil e é muito difícil, mas esse ano o Senhor vai passar um ano incentivando você e dizendo: para frente, não olhe para trás, não olhe para o lado, não olhe e veja os corpos que estão ficando para trás, olha para frente, porque tem terra prometida para nós. Para frente, amém? Aí o que aconteceu? O povo morreu, uma grande parte do povo morreu, 20 anos para baixo não. Então, queridos, aqueles meninos que nasceram no deserto estavam caminhando diante da terra prometida. O povo ficou 40 anos andando pelo deserto, 20 anos para baixo estava indo para o deserto. Então, muitos deles nasceram no deserto. Sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, eu acho que eu nasci no deserto. Eu acho que eu nasci em tempo difícil. Eu não sei você, mas eu nasci em alguns tempos difíceis. Passei muitos apuros na minha vida. E às vezes eu fico olhando quando a palavra de Deus está se revelando, e eu fico pensando, eu nasci no deserto. Eu tive que aprender no deserto a depender de água. Quantas vezes, irmãos, tivemos que depender do milagre para pagar conta de água e conta de luz? Isso não é deserto? Quantas vezes tive que depender, algumas vezes, de alguém que trazia marmita para mim comer, porque senão eu ia ter que, não sei nem o que ia comer. Sabe o que é isso? Deserto. Eu não sei você onde você nasceu, se você nasceu no tempo bom ou você nasceu no deserto, mas uma coisa eu sei, queridos, que eu vou fazer parte daquele povo que vai pisar na terra boa, que vai pisar na terra prometida. Então eu não sei quando você nasceu, se você nasceu num tempo bom, se você nasceu num tempo difícil, não sei. Eu só sei que nós podemos e Deus quer nos conduzir até uma terra boa, amém? Mas se você for olhar para a Bíblia, queridos, todas as coisas tendem a se repetir, as gerações tendem a se repetir. Você já olhou, por exemplo, para uma família que tem, por exemplo, alguém alcoólatra na sua casa? Um dos filhos, alguém tende a acompanhar o mesmo estilo do pai. Parece que ele, parece que ele nem conheceu o pai direito, mas ele gosta de uma cachaça. Alguém que teve seus pais, os seus avós, por exemplo, separados. Meu bisavô foi separado, minha avó foi separada, minha mãe foi separada, e você está ali firme, ali falando assim, eu entendi por que eles separaram. As gerações, queridos, parece que as situações, elas tendem a se repetir, principalmente do lado ruim. Por que o meu pai não deu certo, a minha mãe não dá certo? E quando você é jovem, você fala assim, comigo vai ser diferente. Na minha casa, minha mãe, meu pai vive aqui nessa bagunça, não tem dinheiro para nada. E você fala, na minha vez vai ser diferente. A minha casa, a geladeira vai ser tudo arrumadinha, tudo bonitinha. Vai ter picanha, vai ter espetinho. Na hora que eu abrir lá, vai ser diferente. E talvez para vir para a igreja hoje, você teve que jogar água no shampoo, assim, dar uma chacoalhada e falava, meu Deus do céu, está acontecendo tudo de novo. E sempre foi assim, irmãos. Olha o que aconteceu. Entra no versículo que nós lemos. Os filhos dos herdeiros da promessa, aqueles de 20 anos para baixo, chegam perto da terra prometida. E eles falam para Moisés assim: Moisés, nós já temos gado, Moisés. Olha só, por isso que eu fiz questão de ler de novo com você. Eles falam para Moisés, Moisés, nós estamos aqui. E Moisés fala para eles assim: ó pessoal, se arrumem, porque nós vamos atravessar o rio Jordão e nós vamos enfrentar aqueles que estão na terra prometida. A terra está ali já, é do outro lado do Jordão. Tanto que se você for ler Números capítulo 33, 34, você vai ver que Moisés só começa a distribuir terra. Olha, os filhos de não sei quem vão ficar com esse lado, os filhos de não sei quem, da tribo não sei quem fica com esse lado. Já estavam ali. E Moisés fala: se preparem, que nós vamos atravessar o Jordão e vamos receber as bênçãos de Deus. E aí os filhos de Gadem olhem para Moisés e vão lá e falam assim: Moisés, seguinte, nós temos gado, nós já temos muito gado. E olha que interessante, sabe quem eram eles? Os filhos dos que saíram do deserto como escravo. Mas agora, eles já não são mais escravos,
eles já ganharam um dinheirinho, eles já têm uma família. Se você for ler o versículo 2 e 3, vai dizer: os nossos filhos, as nossas esposas já estão instaladas na terra, e nós já temos aqui muitos gados. E a terra que nós estamos assentados, Moisés, ela é uma terra boa para gado, ela é uma planície, aqui tem mato, aqui tem pasto. E eles falam para Moisés: Moisés, o que você acha de a gente não ir para a batalha? Vão lá vocês, atravessem, vocês têm que quer tanto essa terra prometida, mas nós queremos ficar aqui, Moisés. Se nós acharmos graça aos teus olhos, nos permita a ficar nessa terra. Nós não queremos atravessar o Jordão, e nós não queremos mais problema. Eu coloquei, pode passar o próximo versículo, por favor? Versículo não, Rodrigo, o próximo slide. Olha só, queridos, nós recebemos uma palavra esse ano, temos recebido, que é o tema do nosso ano, e nós vamos ouvir isso durante o ano inteiro: avante e sem parar. Eu coloquei naquele slide ali para exemplificar para você o sentimento desse povo que estava próximo da linha de chegada. Como eu disse, Canaã estava ali, irmãos, era depois do Jordão, era só matar mais uns caras, era só enfrentar mais uns gigantes, e nós vamos chegar lá. Mas sabe o que acontecia? Irmãos, eles estavam cansados já. Eles já tinham visto seus pais morrerem e não conseguiam alcançar tudo o que eles sonhavam. Você acha que os pais deles não sonhavam com a terra prometida? Você acha que eles não sofreram para alcançar a terra prometida e acabaram morrendo? Todos eles, queridos. Até que eles chegaram a um ponto e falaram: Moisés, quer saber, Moisés? Deixa quieto. Quer saber esse negócio de céu, esse negócio de terra prometida, esse negócio de ser santo, esse negócio de ser próspero, esse negócio de família perfeita? Moisés, não faz sentido. Parece que é intangível, parece que é intocável, parece que nós nunca vamos chegar lá. E vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui mesmo. Nós já temos muito gado, já até o suficiente para nós vivermos e tocarmos a nossa família. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Moisés era um homem forte, tanto diante de Deus como diante do povo. E Moisés conta para eles, sabe aquele sermão que você recebeu uma vez do teu pai e da tua mãe, que ninguém tem coragem para falar, que os seus amigos não têm coragem para falar para você, porque senão você nem olha na cara deles mais. Sabe aquele sermão que só o pai, que só a mãe, que nos faz sentar e levar uma chicotada, sem encostar as mãos em nós? Foi isso que Moisés fez com eles. A Bíblia diz que Moisés falou para eles, falou: viu, vocês têm gado? Falou: tem, Moisés, tem muito. E Moisés fala para eles assim: mas vocês lembram de onde vocês saíram? Vocês que têm 20 anos aqui, vocês lembram quem eram os seus pais? Vocês lembram que vocês eram escravos no Egito? Vocês lembram que vocês trabalhavam dia e noite, mas só para comer? Vocês lembram que quando vocês estavam com sede lá no deserto, e você fazia aliança com Deus e acordava cedo e falando: Deus, eu não tenho água, saía água da rocha para vocês beberem? Vocês lembram que quando vocês tinham fome e não tinham ninguém do teu lado, vocês acordavam cedo, olhavam para o céu e falavam: parece que está nevando no deserto, e falavam: não é neve, é pão para me comer, é pão para me comer. Moisés falou para eles: lembra disso? Vocês lembram que vocês passaram 40 anos no deserto e não tinha shopping lá? Vocês lembram que não tinha nem bazar? Vocês lembram que não tinha lojinha de liquidação? Vocês lembram que não tinha Shopee? Como que viviam sem Shopee no deserto? E Moisés fala para eles: lembram? Faltou sapato para vocês? Falei: não, sabe por quê? Porque conforme os seus pés cresciam, quando seus pais estavam morrendo e não tinha quem cuidasse de você, os seus pés cresciam, os seus sapatos cresciam junto, porque não tinha Shopee nem Shein lá no deserto. Quando as suas roupas cresciam, quando seu pai morreu, você tinha 5 anos, agora você tem 25 e não tinha loja no deserto, é porque as tuas vestes acompanhavam. Sabe por quê? Porque Ele cuidou de você no meio do deserto. Deixa eu dizer para você, essa manhã, com toda a graça, meu irmão, talvez você não esteja onde você gostaria de estar. A maioria de nós aqui sempre ambiciamos como fala? É isso aí que você entendeu.
fugiu a palavra. Nós queremos algo sempre melhor. Nós compramos um carro e nós falamos a primeira semana, sentimos o cheiro. Nossa, que cheirinho de couro maravilhoso. E nós desfilamos, andamos com o vidro aberto, com o braço para fora, assim, dando tchau para todo mundo. 1 mês, 2 meses depois, alguém passa com um carro mais bonito que o seu. Você fala, nossa, que porcaria, esse negócio que eu tenho já está na hora de trocar. Isso acontece com o celular, isso acontece com todas as coisas. Porque nós sempre queremos mais. Nós sempre olhamos e falamos, alguém está melhor que eu. Mas sabe o que o Senhor vem nos dizer essa manhã, querido? Lembra quem te trouxe até aqui? Lembra quem cuidou de você? Lembra daquele acidente que era para você ter morrido? Você não morreu. Lembra da pandemia, que morreu o vizinho do lado direito, morreu o vizinho do lado esquerdo, morreu o vizinho na frente, morreu o vizinho atrás, e você não morreu, sabe por quê? Porque Ele conduzia você até o deserto. E agora você quer parar antes de chegar na terra prometida? E agora você quer falar, Deus, já está bom, eu já tenho a mulher, eu já tenho o filho, eu era feio pra caramba, não tinha expectativa nenhuma, já tenho alguém no meu lado, e já está bom. Não, meu irmão, Deus não terminou a obra ainda na tua vida, meu querido. Eu não conheço a maioria dos irmãos aqui de forma íntima, apenas de vir na igreja. Então eu não sei a sua história, eu não sei quais são os teus sonhos, e eu não sei como que está a tua força, meu irmão, para esse ano de 2026, mas o que eu sei, e Deus me dá uma direção para dizer para você, essa manhã, é que ainda não acabou. Acabou, irmãos, para alguém que você enterrou, acabou para alguém que ficou na pandemia, mas para você ainda não acabou. O Senhor está te dando alimento, o Senhor está te dando graça para dizer para você, eu comecei a minha obra na tua vida e eu vou até o fim nela. Amém? Olha só, eles tinham muito gato, já estavam abençoados até, perto do que eles começaram. Você já parou para analisar? Às vezes nós queremos, às vezes você olha para trás e fala, meu Deus do céu. Direto eu tenho essa conversa com a minha esposa, e nós olhamos para trás e falar, um dia, irmão, falar assim, um dia não, sempre falo, né? Viu, fulano deve ter roubado. Um dia falaram para nós assim, viu, falaram que eu acho que vocês roubaram alguma coisa, que Deus abençoou vocês assim de um tempo assim, e aquilo ali na hora, eu falei, bando de linguarudo, né? E eu fui lá e comecei a conversar com a minha esposa, e eu falei para ela, será que nós roubamos? Porque realmente não fecha a conta, realmente não faz sentido. Tudo que Deus já fez na nossa vida até aqui, tudo que Deus já fez na tua vida até aqui, meu irmão, tudo que Deus já preparou na tua vida até aqui, se você olhar para trás, você pode dizer para Deus, Deus, tá bom já, tá bom já, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser e vamos ficar por aqui mesmo. Mas a obra que Deus desenhou nas nossas vidas, meu irmão, é completa. Não vai parar um dia antes, não vai parar 6 meses antes. Não, o que Deus tem para fazer na tua vida, meu irmão, por mais que você às vezes falte força no teu coração, Ele vai levantar alguém para pegar nas tuas mãos e dizer, vamos até o fim. Olha só, a Bíblia diz então que eles falam para Moisés, nós não vamos enfrentar o Jordão. Sabe, irmão, nós acabamos de virar o ano, e existe uma utopia nas viradas de ano, né? Esse ano agora, parece que 2025 virou, parece que ficou tudo para trás, né? Essa é a ideia, mas não fica, irmão. Tem gente aqui, olha só, que virou o ano, não deu nem tempo de respirar e já levou uma bordada de novo. Falou, esse aqui vai ser meu ano, e já veio o inimigo e bau na tua orelha, você falou, esse eu acho que ainda não vai ser não. Sabe o que esse povo estava querendo dizer para vocês? Eles não eram covardes, irmãos. Não é porque eles não queriam a terra prometida, não é. É que Moisés falou, viu, levanta que agora nós vamos para o Jordão. Eles falavam, não, Moisés, de novo, né? Acabamos de sentar, e que terra boa que nós estamos. Levantar e enfrentar gigantes de novo, não. Eu não quero mais, Moisés. Quantas pessoas aqui têm olhado para Deus e falado, Deus, não, mais uma perca, não. Senhor, mais um carnê, não, eu não aguento mais pagar conta. Senhor, mais uma notícia ruim. Quantas pessoas aqui quando toca o telefone e fulano está ligando, você fala, não, meu Deus do céu, o que agora aconteceu? Tem alguém que liga para você que é só bucha? Alguém liga para você, você fala, não vou nem atender, é só notícia ruim, é só... Quantas pessoas aqui
Lembra que eu disse lá no começo? Coisa que só você sabe. Falou para Deus assim: Deus, me ame menos, Deus. Diz que o Senhor dá tanta luta para quem o Senhor ama, me ame menos. O Senhor ama demais, é muita luta, muita batalha. Tem coisas grandes para acontecer na sua vida, faz coisa menor, mas deixa um pouco mais quieto. Eu estou apanhando demais, eu estou sofrendo demais. Esse povo não estava, irmãos, negligenciando a bênção, não era, mas eles estavam cansados. Seus pais já tinham visto seus pais morrerem e não conseguirem chegar em lugar nenhum. Talvez você tenha lutado, você paga a conta, você trabalha, você paga a conta, você trabalha, você paga a conta, você trabalha, e parece que não vai, e você fala: Deus quer saber, eu vou ficar com esse carro mesmo. Deus quer saber, não vou trocar de casa não. Quer saber, se eu nem filho eu vou ter, é muito problema. Olha a minha casa, olha a minha história. O Senhor te trouxe aqui essa manhã para dizer para você que Ele é um Deus de obras completas. Não é pelas tuas forças, não é pelo que você tem no banco, meu irmão, não é pelas coisas que você planejou, mas agora passa a ser o que Ele planejou para você. Êxodo 3,14: eu vi a aflição do meu povo e eu vou levá-los até a terra prometida. O povo estava dizendo para Deus: Deus, os nossos pais já morreram e não conseguiram. Deus, nós já vimos pessoas queridas sendo enterradas no meio do deserto e não conseguiram. Quer saber? Eu vou ficar quieto, eu não vou mais para frente, eu não vou sonhar mais, eu não vou acreditar mais. Mas Deus está dizendo para você: não é mais sobre o teu sonho, meu irmão. Não é mais, também. Muitos gados já tá bom, o meu filho já está crescido, a minha filha já está crescida, eu já tenho um carrinho velho para ir na igreja, eu já tenho isso, eu já tenho uma cesta básica lá em casa. Tá bom, Deus, eu não quero luto a mais, eu não vou atravessar o Jordão mais. Mas o Senhor está dizendo para você: não é sobre o que você acha que tá bom, é sobre o que eu planejei para você. Eu sou um Deus de obras completas. Você não vai ficar aquém da terra prometida, você não vai parar antes. Pode ser que você esteja até feliz aonde você está, mas Deus está dizendo para você: aonde eu prometi, eu vou te levar. Amém? Olha só, pode colocar no último slide, por favor, Rodrigo. Eu coloquei lá: Deus de obras completas. Lucas, capítulo 14, versículo 28. Eu vou ler com você. Olha só, uma parábola de Jesus. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como acabar? Versículo 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Jesus colocou uma parábola aos seus discípulos e falou assim: está vendo essas obras? Quinta Twitter tem um monte. Que o cara começa a fazer uma mansão, o cara começa a fazer sobrado de 3 andares, e ele faz o alicerce, e na hora que ele descobre o que é obra, ele descobre que ele não vai ter dinheiro para chegar até o fim, que ele descobre quanto custa o dia do pedreiro, quanto custa o material, quanto custa o terreno, e ele fala: não, eu vou fazer, é o meu sonho, eu vou fazer do jeito que eu sempre quis. E ele descobre que o dinheiro dele não dá para fazer. Jesus disse isso. Ele falou: quem é o construtor que começa a fazer uma obra e primeiro não se assenta para ver se o dinheiro dele dá para chegar até o fim? Se a casa precisava realmente ter 5 quartos, e fala: não tem dinheiro para isso não, é 2 quartos, sala, cozinha conjugada, é o que dá para fazer. Jesus falou assim: esse cara, quando começa a fazer uma grande obra e não tem dinheiro para chegar até o fim, as pessoas que passam e veem, esse cara não aguentou, esse cara não teve dinheiro, ele fez conta errada. Ele achou que podia ir longe, fazer um palácio, e não tinha dinheiro nem para fazer a casa de uma favela. É isso que Jesus estava dizendo. E ele falou: as pessoas vão escarnecer dele, as pessoas vão tirar sarro dele. Aí lembra que eu falei para você que Moisés fala para Deus: Deus, se o Senhor matar esse povo aqui no deserto, eles vão dizer que o Senhor não tinha condição de levar eles até a terra prometida, por isso que o Senhor matou eles no deserto. Eles vão dizer que o Senhor não tinha como conduzi-los até a terra prometida, por isso que o Senhor eliminou eles no deserto. Eu coloquei esse último slide para dizer para você que Deus é um Deus de obras completas. E sabe quem é a obra? Você, meu irmão. Meu irmão,
Ele não vai entregar você inacabado. Ele não vai deixar sua família faltando um alicerce nela. Irmãos, nós construímos e largamos sem rebocar. Eu não sei, irmão, não estou cutucando ninguém não sei onde é a tua casa. Mas às vezes nós deixamos parede sem rebocar e fica feio demais. Nós se acostumamos com aquilo. E aquilo passa meses, passa anos. E você passa lá e você nem lembra mais que é tão feio. Só quando você bate a foto e alguém fala: nossa, que negócio feio. É nós que fazemos casa e largamos sem pintar. Que nós falamos depois, eu venho aqui, coloco uma porta aqui, e está sem porta até hoje. Depois, como um nível hard da pobreza, você estica um arame e coloca uma cortininha de plástico e fala: está resolvido em nome de Jesus. Tá não, irmão. Deus é um Deus de obras completas. Como aconteceu lá com Israel, está querendo se repetir aqui com os filhos, dizendo: não vamos entrar não vamos concluir, está dando muito trabalho, é muito difícil, nós não vamos conseguir chegar. E depois de milhares de anos está acontecendo na tua vida, e falando: Senhor, eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Senhor, eu não vou concluir a escola, eu não vou concluir a faculdade. Senhor, eu não vou conseguir conduzir o meu casamento até o fim. Senhor, eu não vou conseguir ficar na igreja até o fim. Meu irmão, você pode ter fraquezas, mas o teu Deus é forte. Você pode ter dúvida, mas o Senhor tem a certeza por que Ele te chamou, para onde Ele te chamou. E Ele te trouxe aqui essa manhã para dizer para você: você é obra minha, e eu não sou um construtor de largar obra inacabada. A tua família é minha, e eu não sou um construtor de largar a família inacabada. Você pode estar cansado e falando: Deus, não nos faça atravessar o Jordão, porque eu comecei o ano já cansado, eu já estou preocupado, os meus pais já morreram no deserto, eu já tenho dúvida se um dia eu vou ser feliz. Mas Deus te traz aqui essa manhã para dizer para você: talvez não tenha força, talvez não tenha dinheiro, talvez não tenha material para concluir, você não sabe por onde começar, mas Ele diz para você: eu que comecei a boa obra na tua vida, sou fiel para chegar até o fim. Eu sou fiel para chegar até o fim. Você não vai ficar faltando reboque, meu irmão. Não se preocupe, Deus não vai entregar a tua obra na tua vida pela metade, querido. Ele vai concluir tudo que prometeu para você. Amém? Se coloca de pé. Se coloca de pé, nós vamos orar. Ah, irmão, mas e a vontade de ficar antes? E a vontade de falar para Deus: Deus, quer saber? Lá, irmão, dá muito trabalho esse negócio de ser crente. Senhor, dá muito trabalho esse negócio de manter casamento por muitos anos. Não, tá louco, tem que aguentar muito, engolir muito sapo, tem que... Não, deixa quieto. Não, irmão, um Deus de obras completas. Era a última batalha, irmãos. Eu coloquei naquele slide, tinha uma reta assim de chegada, e eles olharam e falavam: quer saber, Senhor? Eu não aguento mais. Eu não aguento atravessar Jordão. Não, mas mas eu quero ficar por aqui mesmo. Eu não tenho força mais. Você conhece a história. Quando eles atravessam o Jordão e eles chegam em Canaã, irmãos, a muralha era tão grande que a Bíblia diz que tinha casa em cima do muro. Tinha prostituta que morava lá em cima. Em cima do muro tinha casa. O muro tinha uma extensão gigante, uma largura gigante. E eles olharam e falavam: não, eu falei que não era para a gente vir. Eu falei que era para ter ficado lá tinha gado. Não temos força mais para lutar. Você conhece a história. Sabe como que eles derrubaram o muro? Não foi com a força do braço. Deus disse para eles: ouçam, vocês vão andar assim, em volta da cidade 7 vezes. Mas, Senhor, nós estamos sem arma aqui, nós estamos sem dinheiro. Senhor, estamos até com pouca força. Se aparecer um anão aí, eu não consigo derrubar ele. Deus falou: andem, ouçam, andem em volta da terra, em volta das muralhas 7 vezes. E quando vocês acabarem de andar, vocês gritem. Mas sabe aquele nó da garganta que está atolado várias vezes? Sabe, irmãos, eu tenho um negócio comigo. Quando eu vejo uma entrevista de alguém que venceu, sabe, e falou assim: cara, eu passei fome, e aí Deus me exaltou. Irmãos, me dá um nó na garganta, porque esse momento de alguém sendo abençoado, esse momento de alguém sendo exaltado, irmãos, é tão desejado.
Quantas vezes você falou assim: nossa, na hora que eu puder chegar diante de Deus e falar assim: obrigado pela minha família, obrigado pelo meu carro, Senhor, obrigado porque eu achei que eu não ia conseguir. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Aquela voz dizendo de Jesus na porta lá, dizendo: vinde bendita ao meu Pai e entrai pelos portais celestiais. Irmãos do céu, ai, aquele nó na garganta. Foi isso que Deus falou para eles: ó, pega esse nó na garganta que você falou, meu pai não conseguiu, mas eu vou conseguir. E eles gritaram, e a muralha caiu, irmão. Sabe o que Deus está querendo dizer, irmão? Aquele momento que falta, sabe que você parece que nem vai mais soltar aquele grito de vitória. Vai, irmão. Sabe que você talvez começou o ano e falou: Senhor, eu não vou mais para a igreja, Senhor, eu não vou mais para a escola, Senhor, eu não vou mais para a faculdade, Senhor, eu não vou sonhar mais, eu sonho dar errado, eu faço dar errado, eu planejo dar errado. Deus está dizendo para você: vai, mas Senhor, eu estou sem força. Você não vai precisar de força, você não está entendendo. A partir daqui é a minha mão. O que derrubou a muralha, meu irmão, não foi arma, não foi dinheiro, não foi projeto, não foi a obediência. E Deus lá de cima fez assim, ó, pode entrar na terra. Sabe o que Deus está dizendo para você? 2026, Senhor, eu comecei com pouca força, mas você não vai precisar. Mas Senhor, eu comecei com pouco dinheiro, você não vai precisar. Você só precisa estar lá, para você subir nos destroços e Deus falar para você: coma, beba aquele cacho de uva que você sempre sonhou. É hora de você tomar posse. 2026, meu irmão, não precisa estar com o estoque cheio, você não precisa estar com dinheiro sobrando, você não precisa estar se achando um He-Man. Não, os fracos também vão entrar, querido. Aqueles sem forças também vão entrar. Aqueles que pensaram em desistir também vão entrar. Você só precisa ir avante e sem parar, porque o Senhor nos guiará. Olha a palavra que nós ouvimos aqui na quinta-feira: para de fazer negócio. Aí eu vou vender Jequiti, eu vou trabalhar 25 horas por dia, preciso de 1 hora a mais. Calma, vai descansar, é só andar, porque aquele que cuida de nós está guerreando ao nosso favor. É Ele que vai derrubar as muralhas, é Ele que nos vai fazer entrar na terra prometida, é Ele que nos vai conduzir até onde Ele quer que chegamos. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor, Senhor, quantas vezes dá vontade de ficar. Quantas vezes dá para fazer que nem Pedro e falar: Senhor, vamos fazer uma cabana aqui, eu não quero voltar para o serviço amanhã não. Senhor, vamos fazer uma cabana aqui nessa igreja, e eu não quero mais enfrentar minha família, eu não quero mais olhar na cara das pessoas que julgam-me. Senhor, eu não quero mais. Mas o Senhor, Deus, é aquele que nos dá graça, o Senhor é aquele que conclui a boa obra nas nossas vidas. Senhor, que a partir de agora, Senhor, não seja mais eu, que a partir de agora, Pai eterno, o Senhor supra a minha falta de força, que o Senhor supra a minha falta de fé. Pai eterno, nos dá direção para ir só caminhando e pisar nos destroços da muralha, ó Pai. Senhor, nos dá força para entender que quem derruba a muralha é o Senhor, que quem faz o milagre é o Senhor, que quem restitui a família é o Senhor, que quem restitui o espírito é o Senhor, que quem dá sabedoria e o ouro e prata é o Senhor. Então eu te peço, Pai, nos conduza em direção da terra prometida. Oh Pai querido, eu te peço, pega na nossa mão e nos fortaleça para atravessar o Jordão de novo, para enfrentar 2026 de novo, para enfrentar, Senhor, o que tivemos de enfrentar, a papelada que tiver que enfrentar, Senhor, as pessoas que tivemos que conversar. Que o Senhor vai na nossa frente e o teu sopro derrube as muralhas, e o teu sopro nos faça entrar na terra prometida. Senhor, eu profetizo, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, os cachos de uva que eles tanto sonharam. Eu profetizo, Senhor, um dia no zoológico com a família inteira sentada fazendo um piquenique. Eu profetizo, Senhor, um cheirinho de carro novo, ó Pai eterno. Eu profetizo uma vida espiritual saudável, Senhor Deus, na vida dos teus filhos. Eu profetizo, Senhor, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Que o Senhor te conduza, meu irmão. E antes de eu entregar, feche seus olhos mais uma vez. Você consegue assim estender as tuas mãos assim? Que eu quero profetizar sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Prepara essa garganta, meu irmão. Porque esse grito que você nunca imaginou que ia dar, que você já tinha desistido, que você engoliu ele a seco e falou: família, não é para mim, eu não vou conseguir. Você vai dar em nome de Jesus. Sabe aquela liberdade financeira de poder viajar com a tua família e não ficar devendo para todo mundo, sabe? E você falou assim: eu desisto. O meu pai já morreu devendo para os outros, eu vou morrer também. Eu não consigo, eu já fiz conta, sabe? Prepare a tua garganta, porque você vai dar um grito de liberdade em pouco tempo, em nome do Senhor Jesus. Sabe aquele grito que você fala assim: Senhor, quer saber? Eu só preciso da sua misericórdia, porque eu não sei se eu vou para o céu não. Eu acho que eu até desisti. A internet está falando que é tudo balela, eles estão falando que é tudo mentira, só para dizer: não, Senhor, eu acho que eu não vou chegar lá. Meu irmão, prepara um grito, prepara um discurso para aquele dia, porque o Senhor vai te dar vitória. Deixa eu dizer para você, meu irmão, embasado na palavra que nós tivemos hoje, você pode até ser fraco, você pode até se conformar com a casa sem reboque, com o carro com uma lataria enferrujada, você pode até se conformar, mas o teu Deus não se conforma. O teu Deus não vai finalizar a tua vida faltando pedaço, faltando gente, faltando esposa, faltando filho, faltando dinheiro, devendo para todo mundo. Ele diz para você: eu sou um Deus de obras completas. Ninguém vai passar na frente da tua casa e vai dizer: faltou estrutura, faltou amor, olha só, vão zombar de você. Não, o Senhor está dizendo: você é obra minha. Eu comecei a boa obra na tua vida e eu vou concluir. Eu não sou um Deus de parar pela metade, eu não sou um Deus de levantar um sobrado e falou, viajou na manhã. Não, Ele é um Deus que faz um menino, ou pastor de ovelhas, virar um rei. Ele foi um Deus que faz um menino sair de uma casa com 10 irmãos e virar o governador do Egito. Sabe por quê? Porque Ele tem condição de ir até o fim, e Ele diz para você: eu vou te levar até o fim, eu vou conduzir a você até o fim. Você pode não ter força, mas eu tenho. Você não pode ter dinheiro, mas eu sou dono da ouro e da prata. Eu comecei a boa obra e vou concluir, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor. É o pastor Odilon? Receba o pastor Odilon em nome de Jesus.